Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Motivando Vidas. Sejam muito bem-vindos, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de vocês grandemente. E hoje nós vamos estar meditando um pouquinho no livro do profeta Zacarias, do capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Hoje nós vamos estar meditando um pouquinho de qual é o significado dessa palavra para as nossas vidas nos dias de hoje. Esse versículo do capítulo 4, que diz nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, foi uma visão dada por Deus ao profeta Zacarias, para ele poder transmitir para o líder daquela época, que era Zorobabel. Ele, no pós-exílio, ele se tornou o líder de Israel e ele estava à frente do povo. E essa foi a visão dada por Deus a Zacarias para poder passar para ele. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Por que Deus deu essa visão para Zacarias? Porque o povo estava vivendo num momento de muita dificuldade. O povo estava desanimado, o povo estava desacreditado, o povo estava se sentindo limitado, com medo, o povo estava se sentindo incapaz. Por quê? Porque o povo, os israelitas, eles tinham acabado de voltar do exílio. Então eles estavam vivendo no pós-exílio, após décadas de escravidão, após décadas de aprisionamento lá na Babilônia. Eles retornaram e eles estavam vivendo este momento de pós-exílio. Então, eles estavam mesmo com esse sentimento de frustração, com esse sentimento de incapacidade, com esse sentimento de vulnerabilidade. O povo estava vivendo em um momento muito difícil, em um momento muito complicado, e eles estavam desacreditados de qualquer situação. E eles, como um pequeno número que sobrou e voltou, eles tinham a responsabilidade de reconstruir a cidade, de reedificar Jerusalém e, consequentemente, de reconstruir o templo do Senhor. Só que o povo, como eles estavam desacreditados, eles tinham perdido tudo, eles tinham acabado de voltar do exílio, eles acreditaram que não existia possibilidade deles reconstruírem um templo ou até mesmo uma cidade. Então eles deixaram quieto, eles chegaram até a dizer, ainda não é o tempo da gente edificar a casa do Senhor, vamos deixar isso quieto, vamos deixar isso parado. E foi por isso que o Senhor deu essa visão para o profeta Zacarias. Na verdade, foram 8 visões noturnas que o Senhor deu para o profeta Zacarias, mas especificamente a quinta, que é essa, o Senhor diz que não é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E o profeta Zacarias transmitiu isso para o líder Zorobabel daquela época, porque mesmo sendo líder, eles eram seres humanos muito debilitados, como nós somos, dependentes de Deus. Somos seres humanos, somos carne, somos pó. Sentimos medo, sentimos frustração, sentimos incapacidade, sentimos dúvidas. E estava acontecendo isso com aquele povo. Não estava sendo fácil para o líder Zorobabel, mas o Senhor deu essa palavra de ânimo. Por quê? Porque o povo acreditava que, como eles tinham acabado de voltar do exílio e tinham perdido tudo, então não existia possibilidade nem capacidade deles reconstruírem o templo do Senhor. Porque eles não tinham ouro, não tinham prata, não tinham tecidos maravilhosos, finos, para poder construir a casa do Senhor. Eles estavam preocupados com esse exterior, eles estavam preocupados com essa aparência do templo, porque eles não tinham mais. Como o primeiro templo, que foi construído no reinado do rei Salomão, que era riquíssimo, que era esplendoroso, que era grandíssimo, que era maravilhoso. Então eles estavam fazendo essa comparação. Como que nós vamos poder construir o templo do Senhor da forma que ele deve ser construído, ou até da mesma forma que ele era,
se nós não temos recursos, se nós não temos capacidade para fazer isso. E o Senhor chega no momento e diz para o povo: sobe o monte, tira madeira para poder construir a minha casa, para poder construir o meu templo. Mas o povo não queria, porque eles achavam que não tinham recursos, eles achavam que eram incapazes, estavam ilimitados. E eles preferiram continuar cuidando das suas vidas, construindo as suas casas, juntando bens materiais para si, e deixaram de lado a casa do Senhor, porque eles acharam que eles precisavam de ouro, eles precisavam de prata, eles precisariam de muitas riquezas para construir a casa do Senhor. Só que o Senhor está dizendo nesta visão, não é por força, não é por violência, não é pela economia que você tem, mas é pelo meu espírito, é pelo meu espírito. Aleluia. E trazendo para as nossas vidas nos dias de hoje, quantas vezes a gente se preocupa muito com o exterior e a gente está esquecendo do que realmente importa. Porque quem faz tudo acontecer não somos nós, não é a nossa capacidade, não é a nossa sabedoria, não é a nossa força humana. Quem faz tudo acontecer nas nossas vidas é o Espírito do Senhor, é o poder do Senhor nas nossas vidas. Não fique pensando você que a obra de Deus só foi realizada, ou só foi completada, ou algo aconteceu porque teve o seu braço, porque teve o seu auxílio, porque teve a sua sabedoria. Não fique pensando isso. Nós não somos capazes de nada. Nós só conseguimos fazer alguma coisa pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, pela presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós ainda conseguimos fazer algumas coisas. E nós temos que entender e nos colocar em lugar de vasos, de instrumentos. Não somos nós que fazemos acontecer. Pelo contrário, nós só somos instrumentos do Senhor para ser usados por Ele quando Ele precisar, quando Ele quiser. Então entenda, eu posso cantar o melhor louvor, o mais lindo, mas se não tiver a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, não vai acontecer nada. Porque o que importa não é a minha voz, o que importa não é o louvor que eu cantei, o que importa é a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque é a presença dele que vai fazer as coisas acontecerem. É a presença dele que vai fazer o coração das pessoas serem tocados através do louvor que eu cantar. É a presença dele que vai fazer o coração das pessoas serem tocados na palavra que eu pregar, na palavra que eu ministrar. É a presença do Espírito Santo que vai transformar vidas através da palavra, que vai transformar vidas através do louvor. É a presença do Espírito Santo que vai mudar vidas. Não sou eu, não é você. É a presença do Espírito Santo de Deus. Que nós possamos entender isso. Que não somos nós. Não é de nós. Não é a nossa força humana. Não é a nossa capacidade. Não é mérito humano. Tudo que fizermos tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Tudo que nós fizermos, nós temos que entregar a quem é de direito, a quem é devido, a glória, a honra e toda a adoração, que é o nosso Deus. E o povo estava preocupado, porque não tinham recursos, porque não tinha ouro, porque não tinha prata, porque eles estavam enfraquecidos. Lá no tempo do rei Salomão, existia muita mão de obra, quase que ilimitada para poder construir. E como era uma nação poderosa, Israel era sobre todas as outras nações, então eles recebiam tributos, então eles poderiam juntar tesouros para fazer construções grandiosas, construções esplendorosas. Mas a gente tem que entender que o mesmo Deus que está falando aqui agora, que não é por força nem por violência, foi o mesmo Deus que capacitou o povo daquela época, que deu recursos. Não foi deles mesmos, foi o Senhor que deu recursos para eles fazerem. Só que nesse tempo de hoje, de fragilidade, o Senhor está dizendo, não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, mas é pelo meu Espírito. É pela presença do meu Espírito na sua vida. É o meu Espírito que vai fazer, sou eu quem vou fazer. Então nós não temos que nos enganar.
achando que somos nós que somos bons, achando que nós fazemos, achando que alguma coisa aconteceu porque a gente fez, porque a gente se dispôs, porque a gente se colocou. Não. Nós temos que nos colocar no nosso lugar, lugar de vasos, lugar de instrumentos, e entender que não somos nós. É a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa seria muito maior que a da primeira. Ele está dizendo isso para o povo. Porque não vai ser mais, mesmo que não tenha os mesmos recursos, mas quem opera sou eu, quem trabalha sou eu, quem muda sou eu, quem cura sou eu. E ele estava dizendo que a glória desta segunda casa que seria construída seria muito maior que a da primeira. Então, que venhamos entender e colocar em nossos corações que, mesmo que esteja tudo perfeito, esteja tudo lindo, esteja tudo maravilhoso, que a gente ache que tudo esteja num nível, num patamar esplendoroso, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o que importa não é o externo. O que importa é se tem presença. A gente está muito preocupado com o externo, com a beleza, e se esquecendo da presença. Porque quem move o lugar, quem cura, quem batiza com o Espírito Santo, quem salva almas, é o Espírito Santo de Deus. É Deus quem realiza todas essas coisas, não somos nós. Então que possamos entender que somos dependentes de Deus, necessitados de Deus, e que precisamos, dia após dia, buscar a presença do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. O Espírito Santo é Deus em nós. Então nós temos que buscar essa presença para nós, dia após dia. Amém? Fique com essa palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E entenda, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.